Os insetos são pequenos, mas alguns deles são verdadeiros pesadelos. E imagine só, encontrar uma criatura que pode causar dor extrema, transmitir doenças mortais ou simplesmente invadir sua casa em grande número. E nesse vídeo vamos revelar os 7 piores insetos do mundo, desde aqueles que você já ouviu falar até aqueles que você nunca imaginou encontrar. E fique comigo até o final para descobrir qual é o mais perigoso de todos e descubra por que esses pequenos monstros são tão temidos. Seja muito bem-vindo, eu sou Maicon Souza e antes de continuar o nosso vídeo, quero lhe pedir um pequeno favor. Já deixe o seu like agora mesmo e caso você seja novo aqui no nosso canal, já se inscreva e ative todas as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo novo que postarmos. E caso você não saiba, sua participação é muito importante aqui para o nosso canal e nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdos interessantes para você. E sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Vamos começar nossa lista dos piores insetos com um dos insetos mais conhecidos e temidos do mundo, o mosquito. E mesmo sendo pequeno em dimensão e com uma aparência inofensiva, o mosquito é responsável pela maioria das fatalidades humanas em comparação a qualquer outro animal do nosso planeta. E existem várias espécies de mosquito, mas as mais perigosas são aqueles que transmitem doenças. E o mosquito Anopheles, por exemplo, é o principal vetor da malária, uma doença que infecta milhões de pessoas a cada ano e causa centenas de milhares de mortes. E a malária é caracterizada por febre alta, calafrios e sintomas semelhantes à gripe, podendo ser fatal se não for tratada corretamente. E outro mosquito perigoso que certamente você conhece é o Aedes aegypti, conhecido por transmitir o vírus da dengue, zika e chikungunya. E a dengue pode causar sintomas graves como febre alta, dor de cabeça intensa, dor atrás dos olhos, dores musculares e nas articulações, além de erupções na pele. E em casos graves pode levar à dengue hemorrágica, que é potencialmente fatal. E além disso, o Zika transmitido pelo mesmo mosquito ganhou notoriedade global por estar associado a graves malformações congênitas, como a microcefalia em recém-nascidos, cujas mães foram infectadas durante a gravidez. E os mosquitos se reproduzem na água parada, o que torna fundamental a eliminação de possíveis criadores em nossas casas e arredores. E o uso de repelentes, mosqueteiros e roupas de proteção também são medidas eficazes para evitar as picadas. E portanto, embora o mosquito possa parecer insignificante à primeira vista, ele é na verdade um dos insetos mais perigosos do mundo e é responsável também pela transmissão de várias doenças mortais. E se proteger contra os mosquitos é essencial para garantir a saúde e o bem-estar, especialmente em áreas onde essas doenças são endêmicas. Agora na nossa lista de piores insetos do mundo, temos a mosca tsetse, uma pequena criatura mais perigosa, encontrada principalmente na África subsaariana. E embora pareça inofensiva, essa mosca é o principal vetor de uma doença potencialmente fatal, conhecida como a doença do sono, ou tripanossomíase africana. E caso você não saiba, a doença do sono é causada por parasitas do gênero Trypanosoma, que são transmitidos pela picada da mosca tsetse. E os sintomas iniciais da doença incluem febre, dores de cabeça, dores musculares e articulares, além de erupções na pele. Porém, se não for tratada, a infecção pode evoluir para sintomas neurológicos graves, como confusão mental, mudanças de personalidade e eventualmente o paciente entra em um estado de sono prolongado. Daí o nome, doença do sono. E sem tratamento, a doença é fatal. E as moscas tsetse se alimentam do sangue de humanos e animais, e são conhecidas por sua picada dolorosa, e a propagação da doença tem um impacto devastador nas comunidades rurais da África, afetando a saúde pública, a economia e a agricultura local. E muitas vezes o medo da mosca tsetse impedem as pessoas de cultivar a terra, o que pode levar à fome e à pobreza. E combater a doença do sono requer um esforço conjunto de monitoramento e controle das populações de mosca tsetse,
bem como o diagnóstico e tratamento precoce das pessoas infectadas. E projetos de erradicação e programas de controle de vetores são essenciais para reduzir a incidência dessa doença mortal. E a mosca Tsetse pode até parecer insignificante à primeira vista, mas o impacto que ela tem nas vidas humanas é imensa. E essa pequena criatura é um exemplo perfeito de como um inseto pode causar uma enorme quantidade de sofrimento e morte, se tornando, sem dúvida, um dos piores insetos do mundo. E o próximo na nossa lista dos piores insetos do mundo é a formiga-bala, conhecida também como paponeira clavata. E esse inseto é nativo das florestas tropicais da América Central e do Sul, e é famoso por sua picada extremamente dolorosa, e é considerada por muitos como a mais dolorosa de todas as picadas de inseto. E o nome formiga-bala não é um exagero, pois a dor da picada é frequentemente comparada à sensação de ser atingido por uma bala, e é descrita como uma dor intensa, pulsante e ardente, que pode durar até 24 horas. E vale lembrar que a formiga-bala não é agressiva por natureza, mas atacará com força se seu ninho for perturbado. E além da dor insuportável, uma picada de formiga-bala pode causar outros sintomas, como febre, suor, tremores e, em casos raros, arritmia cardíacas devido ao estresse extremo sobre o corpo. E apesar disso, a picada raramente é fatal para os humanos, a menos que a pessoa seja alérgica ao veneno. E essas formigas são grandes, medindo cerca de 2,5 cm de comprimento. E são facilmente reconhecíveis por seu corpo robusto e preto. E elas vivem em colônias que podem ser encontradas no solo ou em árvores, e sua dieta consiste principalmente de pequenos insetos e néctar. Em algumas culturas indígenas da Amazônia, a formiga-bala é usada em rituais de iniciação, onde os jovens devem suportar várias picadas dessas formigas como um teste de coragem e resistência, demonstrando a intensidade do que essas picadas podem causar. E o estudo da formiga-bala também tem contribuído para a ciência, pois pesquisadores investigam seu veneno em busca de compostos que possam ter aplicações médicas, como analgésicos potentes ou tratamentos para doenças. E apesar de seu pequeno tamanho, a formiga-bala é um dos insetos mais temidos do mundo, devido à capacidade de infligir dor intensa. Portanto, se você estiver pensando em explorar a floresta amazônica, tome bastante cuidado para não perturbar essas criaturas pequenas, mas porém poderosas. E o próximo inseto na nossa lista dos mais perigosos do mundo é o carrapato-estrela, um pequeno parasita que pode causar grandes problemas de saúde para humanos e animais. E eles são conhecidos por se alimentarem do sangue de seus hospedeiros, o que pode incluir mamíferos, aves e até répteis. E embora pequenos, os carrapatos são perigosos por serem vetores de várias doenças graves. E uma das doenças mais conhecidas transmitida pelo carrapato-estrela é a doença de Lyme, causada pela bactéria Borrelia burgdorferi. E a infecção ocorre quando o carrapato infecta o hospedeiro e libera uma bactéria em sua corrente sanguínea. E os sintomas da doença de Lyme incluem febre, dores de cabeça, fadiga e uma erupção na pele, tipo olho de boi. E se não for tratada, a doença pode causar problemas graves nas articulações, coração e sistema nervoso. E além da doença de Lyme, os carrapato-estrela também podem transmitir outras doenças, como a febre maculosa, causada pela bactéria Rickettsia rickettsii. E ambas as doenças podem ser graves e até fatais se não forem tratadas adequadamente. E caso você não saiba, os carrapatos vivem em áreas com vegetação alta e arbustos, onde podem facilmente se agarrar em um hospedeiro que passa pelo local. E eles são especialmente ativos durante a primavera e o verão. E uma vez que se fixa na pele do hospedeiro, os carrapatos podem se alimentar por vários dias e aumentando de tamanho à medida que enchem de sangue. E para se proteger contra carrapatos, é importante usar roupas de proteção, aplicar repelentes e realizar inspeções regulares no corpo, após passar por áreas onde esses carrapatos são comuns. E remover o carrapato rapidamente e de forma adequada também é crucial para reduzir o risco de infecção. E é recomendado usar uma pinça para agarrar o carrapato o mais próximo possível da pele
e puxá-lo suavemente para cima, sem torcer ou esmagar o corpo do carrapato. E apesar de seu tamanho pequeno, os carrapatos representam um grande risco para a saúde pública, devido à sua capacidade de transmissão de doenças graves. Portanto, tomar precauções contra esses parasitas é essencial para garantir a saúde e a segurança tanto de humanos quanto de animais. Também conhecida como vespa gigante asiática, esse inseto é o maior de todas as vespas, podendo atingir até 5 centímetros de comprimento, com a envergadura de asas de até 7 centímetros. E sua aparência impressionante, com a cabeça laranja e corpo listrado de preto e amarelo, já é o suficiente para causar preocupação. Mas o que realmente torna a vespa mandarina uma das mais temidas é sua picada dolorosa e potencialmente fatal. E caso você não saiba, a vespa mandarina possui um ferrão longo e poderoso, capaz de perfurar roupas de proteção. E sua picada libera grandes pedaços de veneno que contém uma mistura de toxinas que podem destruir tecidos e causar dor intensa. E além disso, uma vespa mandarina pode injetar neurotoxinas que podem causar choque anafilático em pessoas sensíveis. E as múltiplas picadas podem ser fatais, especialmente se forem vítimas de alergia a veneno. E essas vespas são conhecidas por serem extremamente agressivas quando suas colônias são ameaçadas. E elas vivem em colônias organizadas e são caçadoras habilidosas, atacando frequentemente colmeias de abelhas. E um pequeno grupo de vespas mandarinas podem destruir uma colônia inteira de abelhas e em poucas horas, decapitando as abelhas operárias e saqueando as larvas e polpas para alimentar suas próprias larvas. E a presença da vespa mandarina também representa uma ameaça significativa para a apicultura, especialmente em regiões onde as abelhas nativas não têm defesas naturais contra esses predadores. E em áreas invadidas por essas vespas, os apicultores têm visto grandes perdas em suas colônias de abelhas, afetando a polinização e, consequentemente, a agricultura local. E para se proteger contra uma vespa mandarina, é importante evitar as áreas onde seus ninhos possam estar localizados. E se você encontrar uma vespa mandarina, mantenha distância e não tente removê-la ou perturbar seu ninho sem ajuda profissional. O próximo na nossa lista dos insetos mais perigosos é um dos mais resistentes e adaptáveis do planeta, as baratas. E são conhecidas por sua capacidade de sobreviver em qualquer ambiente, desde florestas tropicais e até áreas urbanas densamente povoadas. E existem mais de 4.000 espécies de baratas, mas as mais comuns e problemáticas para os humanos são as baratas alemã, a barata americana e a barata oriental. E apesar de não serem diretamente perigosas, as baratas são portadoras de várias doenças que podem afetar gravemente a saúde humana, pois elas são conhecidas por transportar patógenos que causam doenças como salmonela, disenteria, gastroenterite e febre tifoide. E caso você não saiba, as baratas espalham esses agentes patogênicos ao contaminar superfícies e alimentos com suas fezes, salivas e fragmentos corporais. E além de serem vetores de doenças, as baratas também podem desencadear alergias e crises de asmas, especialmente em crianças. E as proteínas contidas nas fezes, saliva e corpo das baratas são alérgenos poderosos que contêm o potencial de desencadear reações alérgicas severas em indivíduos sensíveis. E como pouca gente sabe, as baratas são extremamente resistentes e podem sobreviver por longos períodos sem comida, embora precisem de água para viver. Elas se escondem em locais escuros e úmidos durante o dia e saem à noite em busca de alimentos. E sua capacidade de se multiplicar rapidamente e sua resistência a muitos métodos comuns de controle de praxe tornam difícil erradicá-las, uma vez que infestam o local. E para controlar uma infestação de baratas, é importante manter a higiene e a limpeza rigorosa, eliminando fontes de alimento e água e vedando as paredes e rachaduras onde as baratas podem se esconder. E o uso de armadilhas, iscas e inseticidas podem ajudar a reduzir a população de baratas. Mas em casos graves, pode ser necessário contratar serviços profissionais de controle de pragas.
Ele é um inseto encontrado principalmente na América Latina e é conhecido por transmitir a doença de Chagas e pertence à subfamília Triatominae e é um parasita hematófago que se alimenta do sangue de mamíferos, incluindo humanos. E existem várias espécies de barbeiros, mas todas compartilham o mesmo método de alimentação e transmissão da doença. E a doença de Chagas é transmitida pelo parasita Trypanosoma cruzi, que o barbeiro transmite ao picar um hospedeiro e a defecar próximo ao local da picada. E o parasita entra no corpo quando uma pessoa coça uma área picada ou quando as fezes do inseto entram em contato com a mucosa ou feridas abertas. E a infecção pode apresentar de forma aguda ou crônica, manifestando sintomas que vão desde febre, fadiga, inchaço nos olhos e erupções cutâneas na fase aguda, e até complicações sérias no coração e no sistema digestivo na fase crônica. E reconhecer a fase aguda é muito importante, porque indica que na região está ocorrendo a transmissão ativa da doença e precisa ser imediatamente controlada. E nessa fase ainda existe a possibilidade de tratamento com êxito na cura da doença. Já a fase crônica não existe tratamento e o paciente pode evoluir para problemas graves cardíacos ou digestivos. E vale lembrar que os barbeiros são geralmente ativos à noite, escondendo-se em rachaduras e fendas durante o dia. Eles são atraídos pelo dióxido de carbono e calor emitido por seus hospedeiros, o que facilita a localização de vítimas adormecidas. E as áreas rurais e casas mal construídas ou casas de barro são particularmente suscetíveis a infestações de barbeiros. E prevenir a doença de Chagas envolve melhorar as condições de moradia, usando inseticidas para controlar as populações de barbeiros e implementando barreiras físicas, como telas nas janelas e mosqueteiros. E em áreas endêmicas, campanhas de educação e vigilância são essenciais para reduzir a incidência da doença. E caso você ainda duvide, o barbeiro é um dos insetos mais perigosos do mundo devido à sua capacidade de transmitir a doença de Chagas, uma infecção que é potencialmente fatal e que afeta milhões de pessoas aqui no nosso país.